Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Nesse frio aqui, tá frio? Como é que tá aí? Compartilhe a nossa live que nós vamos começar daqui a pouquinho. Boa noite, Montônio. Quem for chegando vai escrevendo aí para eu ver aqui. Deus abençoe, boa noite. Boa noite, nós já iremos começar nossa live. Boa noite a todos. São 8h06. Vamos começar.
Boa noite a todos. Vamos começar orando e depois lendo a palavra do Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus, pedir por essa nossa live, que ainda vai continuar por algum tempo, até que as coisas se normalizem, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por estarmos novamente aqui, para poder falar contigo, para poder ler as Escrituras, para poder orar. Obrigado, Pai. Obrigado. Abençoa a nossa igreja, Pai. Abençoa a cidade de Serra Redonda, Pai. Abençoe meus irmãos em Cristo, cada um deles, Senhor. Abençoa, Pai, essa live, que o Teu nome seja glorificado em cada palavra, cada oração, Senhor Deus, cada pedido, Senhor Deus. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que o Senhor intervenha o mais rápido possível, Senhor Deus, nessa pandemia, para que possamos voltar, Senhor Deus, a adorar a Ti, Senhor Deus, lá no nosso templo, na igreja, onde possamos estar todos juntos, Pai. Te peço por isso, já te agradecendo no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Irmãos, para começar, eu gostaria de ler o Salmo 40, dos versos 1 até o 5. Salmo 40, do 1 até o 5. É o salmo que fala da espera em Deus. Salmo 40, 1 ao 5, que diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. O salmista aqui espera o socorro do Senhor. E nós, nesse momento, esperamos também, pacientemente, espero, né, que às vezes é muito difícil, né, esperar com paciência no Senhor. Às vezes nós queremos, na verdade, que o Senhor haja o mais rápido possível, né? Essa que é a verdade. Mas devemos aguardar com confiança no Senhor, e que Ele vai intervir no momento certo, na hora certa. E esperar é muito difícil, né? E agora, em que as medidas estão sendo afrouxadas, né? Os comércios estão sendo abertos, as igrejas vão começar a receber cultos, e a gente às vezes quer agir com muita pressa. Mas nós devemos aguardar, esperar, ser prudentes, agir da maneira certa, na hora certa, aguardando em Deus e confiando em Deus, que Ele fará o melhor para a gente, certo? Então, nós devemos realmente esperar no Senhor, e aqui, como o salmista também fez, ele pôs a confiança no Senhor, e ele já louva. Enquanto ele espera, ele louva. Irmãos, que devemos colocar louvores nas nossas bocas, cânticos de alegria em meio a momentos difíceis. E eu sei que é difícil, mas nós devemos já confiar no Senhor, que Ele vai se inclinar para nós, nos ouvir, retirar do lamaçal, da lama que nos prende, que muitos de nós se encontram, mas que possamos no final louvar o seu santo nome
Como o versículo 5 diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém pode igualar contigo, realmente não há como igualar ao Senhor. Ele tem feito tantas maravilhas no meio de nós. Eu estava conversando com a irmã Taninha hoje, da sua casa, que muitos ficaram adoentados, mas mesmo assim, graças a Deus, estão melhores, não tivemos nenhum óbito. Então isso é um livramento do Senhor. A irmã Beta também, quando eu conversei ontem com ela, isso são livramentos do nosso Deus, e que nós devemos louvar, nós devemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, no meio de nós e através de nós. Isso é motivo de muita alegria, irmãos, muita alegria mesmo, em meio a essa pandemia que muitas pessoas têm perdido 2, 3 familiares, pai e mãe, indo ao mesmo tempo, tanta tristeza. Nós sermos guardados pelo nosso Deus. Amém? Agora eu queria passar por um momento de pedidos, de oração. Que os irmãos coloquem aí a sua oração para a gente, para que a gente possa estar orando. Vou colocar aqui. A irmã Zefinha, peço oração pela nossa saúde, pela sua família e pelo país. Amém. Fabiana Marinho, boa noite, Fabiana. Minha prima Ellen, amém, boa noite, Ellen, Deus te abençoe também. Boa noite, irmã Gorete, Deus abençoe também. Então vamos continuar orando, agradecendo ao nosso Deus, pelos milagres que Ele tem feito. Pedir também pelos enlutados que estão passando por esse momento difícil. E esperamos que esteja passando, No nome de Jesus, essa pandemia está melhorando, Os comércios começaram a abrir já, aqui em Campina Grande, Começou a abrir, as igrejas vão começar a abrir. Irmão Antônio pede oração pela ansiedade. Irmão, não é fácil, realmente não é fácil. Não é fácil. Confia realmente no Senhor, entregue ao Senhor, Se derrame na presença dEle, porque não é fácil, Ellen, oração para calma, realmente, dos nossos corações, paciência e fé. Realmente, Ellen, não é fácil esperar. Mas o salmista está falando: esperei confiantemente pelo Senhor. Devemos esperar com confiança, confiando nele. Não esperar como é que eu vou falar? Esperar e não entregar, estou esperando em Deus, Ele não está agindo, eu estou esperando em Deus. Não está esperando em Deus. Você quer que Ele haja no seu momento. Mas quando nós agimos de entrega e continuamos a confiar nele. Entrega e confia nele. Entendendo que você muitas vezes parece, que os ouvidos de Deus estão cerrados para a gente, estão fechados. Parece que os céus não recebem nossas orações, mas nós devemos ter ciência, saber que o Senhor continua ao nosso lado, mesmo que a gente não sinta, E muitas vezes a gente não vai sentir mesmo. Quantas vezes a gente faz orações e fala: parece que Deus não está me ouvindo, parece que eu estou falando para a parede. Mas nós devemos continuar confiando, continuar orando no Senhor. E no momento em que Ele intervém, em que Ele age, nós conseguimos sentir isso, Porque é bom sentir também que o Senhor está conosco, mas se nós não sentimos, não quer dizer que Ele não está conosco. E a gente não pode nos pautar por sentimentos. É muito bom ter a experiência de: poxa, eu sinto no meu coração, Deus está comigo, que legal, e dá aquela sensação muito boa. Amém, é maravilhoso. Mas por muitas vezes a gente não vai sentir nada. A nossa oração vai ser como se tivesse o céu fechado.
a nossa leitura bíblica como se a gente não estivesse entendendo nada, como se não falasse conosco. Mas nós devemos sempre continuar com com a leitura, com a oração, sempre confiando no Deus que nos ouve a todo momento. A irmã Gorete pede pela igreja e toda a família, sim. Amém. Vamos orar? Mais alguém? Vou colocar um pedido de oração. Nós estaremos orando nesse momento, pedindo ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós temos a Ti como nosso Pai. Nós podemos pedir a Ti, Senhor Deus, clamar a Ti, Senhor Deus. Então venha ao nosso favor, Pai. Te pedimos, Pai, pedimos pela irmã Gorete, pela sua família, Pai, pela Ellen, pelo irmão Antônio, pela ansiedade desses momentos difíceis, que a gente não sabe o que está no futuro, Pai. Mas venha em nosso favor, nós te clamamos. Quero te agradecer pela vida da irmã Beta, pela vida da irmã Taninha, pela saúde da irmã Zefinha, Pai, do irmão Agripino, Pai, que ele está melhor, graças a Deus por isso. Obrigado, Pai. Abençoe meus irmãos, abençoe todos, Pai, Camila, a irmã Maria Caíra, Senhor Deus, o Naubert, todos, irmã Maria das Dores, todos os meus irmãos em Cristo, Pai, irmão Antônio, todos, Senhor Deus, abençoe cada um, Pai, no nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, Pai, quando nós pudermos retornar, Senhor Deus, que a gente possa louvar e adorar a Ti juntos, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Pai, aqui na Paraíba. Guarda e abençoe de todo mal, Senhor Deus. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, te clamamos, no Teu precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Missionários também, vamos orar pelos missionários, é verdade. Que agora realmente está complicado, né? De não poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Bom, vamos ao momento da compartilhar a palavra, a mensagem, e nós vamos encerrar agora o livro de Lamentações, né? As Lamentações de Jeremias. E nós vamos para o capítulo final, que é o capítulo 5 de Jeremias. O título é A Oração daqueles que Ficaram. Lamentações, do capítulo 5. Oração daqueles que ficaram. O capítulo 5, ele tem uma temática parecida com o capítulo 1, de mostrar o que está acontecendo, né? O que aconteceu com Judá. O capítulo 5 tem isso, do versículo 1 até o versículo 18, é o profeta mostrando o que está acontecendo em Judá e a calamidade que se encontra em Judá. E a partir do versículo 19 até o 22 é um pedido a Deus, um pedido para que o Senhor possa se virar o seu rosto novamente para a nação de Israel, a nação de Judá, perdão. O capítulo 5 de Lamentações, ele fala do problema da dor, do sofrimento, né? E o problema do abandono. Não sei se você já se sentiu abandonado por Deus, né? Como a gente estava falando aqui antes, como se Deus não escutasse as nossas orações, como se o céu tivesse fechado, como se nós estivéssemos sozinhos no mundo. Realmente não é fácil. O autor C.S. Lewis, ele escreve no seu livro O Problema da Dor, O Problema do Sofrimento, perdão, ele escreve assim: Deus sussurra para nós e nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Então Deus continua falando, não é que Deus não fale. Enquanto estamos felizes, alegres, contentes, Deus fala, só que a gente não consegue escutar. Então é como se fosse um sussurro de Deus. Mas no momento de dor, Deus grita. É aquela frase famosa que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Esse megafone de Deus apontado para o mundo,
num mundo que anda surdo. O Salomão escreve em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 4, ele diz que a sabedoria está na casa do luto, não na casa de festa. O versículo diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa da alegria. O que ele quer dizer com isso? É quando há o sofrimento, a casa do luto, é ali que a gente pondera, que a gente pensa, que a gente analisa a nossa vida, que a gente vê os nossos caminhos, vê o que a gente tem feito de errado. Mas quando há festa, a gente não pensa em nada. Por isso que os tolos moram na casa da alegria. Lá não há sabedoria. Então, o momento da dor, do sofrimento, é um momento de sabedoria, se você souber, né, aproveitar esse momento para ver como está a sua vida, ver os seus caminhos perante Deus, se voltar, se arrepender daquilo que você tem feito. Então pode ser realmente uma grande oportunidade esse momento de dor. Então assim tem o capítulo 5. E o comentarista MacArthur Batista, ele realmente divide em dois pedaços, né? Ele tem no versículo 1 até o 18, o ser lembrado por Deus, e do versículo 19 a 22, ser restaurado por Deus. Ele bota essas duas divisões. Então nós vamos entrar aqui do versículo 1 até o versículo 18, como o Jeremias, ele coloca, e não é fácil, irmãos. O livro de Lamentações, nós falamos desde o primeiro capítulo, não é um livro fácil, porque trata da lamentação, do choro. Choro explícito, sem guardar nada. Jeremias não guarda. Assim como os salmistas, quando escrevem os seus salmos, que abrem o seu coração para Deus, Jeremias também. Ele é aquele que lamenta também pelo povo. Ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 5: Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha. Então a primeira coisa que Jeremias faz é pedir ao Senhor que ele se lembre. Esse é o pedido do povo através de Jeremias, do profeta Jeremias. Lembra-te, Senhor. Parece que Deus se esqueceu da gente. No momento de dor, parece que Deus se esqueceu da gente. Aqui Jeremias dá voz à dor do povo e pede: lembra-te, Senhor, de tudo que nos tem acontecido. Considera e olha para a nossa vergonha. Irmãos, Deus tem olhado. Não acho que Deus não tem visto. Mas é aquela questão: Deus age no seu momento, no momento certo, não no nosso momento. Ele tem a sua hora, que não falha, mas nós queremos para que ele haja ontem, né? E nós não aguentamos o sofrimento, mas não é fácil. Então que ele venha olhar a nossa vergonha, que o Senhor venha olhar pela nossa vergonha. Essa pode ser a nossa oração, pode ser a minha oração. Você pode pegar isso e tomar como sua oração para fazer ao Senhor. Senhor, olha o que tem acontecido conosco, e venha a nossa vergonha. E a partir do versículo 2 ele começa a falar o que aconteceu. E realmente não é fácil. Versículo 2: a nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Então quer dizer, eles foram levados em cativeiro pelos assírios, foram embora pelos babilônicos, perdão. As suas casas foram roubadas, foram tomadas pelos estrangeiros. Então eles não têm mais as suas casas, eles foram roubados. Versículo 3: somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. Está falando que os homens morreram. A maioria dos homens morreram, ou foram levados para o cativeiro,
Então ficou só as mulheres, as mais idosas, as crianças, ou foram levados embora ou morreram realmente na batalha, na guerra. Então a situação é muito difícil em Judá. Isso que ele está descrevendo aqui. Versículo 4. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Está dizendo que a água tem que ser paga, é cara. Não tem mais água em abundância, tem que ser paga e é cara. E além da lenha para fazer comida, não tem. Não tem lenha para fazer comida, foi tudo devastado. Tudo tem que ser pago com preço altíssimo. Versículo 5. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Ele está falando sobre a opressão, seja dos vizinhos, seja dos assírios, dos babilônios, que vieram e estão oprimindo o povo de Judá. Versículo 6. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartares de pão. Ele está falando o quê? Da mentira que aconteceu. Eles, primeiramente, tinham como inimigos os egípcios. A gente vê isso da história de Israel, né, dos 400 anos que eles foram escravos dos egípcios. E agora eles estão sendo cativeiros dos assírios, os babilônios. Naquela época, no início, né, quando eles foram escravos, os egípcios fingiram ser amigos do povo escolhido e fizeram um trato com eles. Mas os judeus foram desprezados pelos egípcios. Isso a gente vê no livro de Jeremias, como eles achavam que os egípcios iam intervir contra os assírios, o que foi uma mentira, não aconteceu nada disso. E o profeta Jeremias é aquele que fala: olha, se vocês confiarem nos egípcios, vocês realmente vão ser levados pelo cativeiro. Vocês não devem confiar nos egípcios. Mas ninguém escutou Jeremias. E é isso que aconteceu. Eles achavam que os egípcios iam salvar eles dos assírios, mas não aconteceu nada disso. Eles foram enganados. Eles foram tratados como prostitutas pelos assírios. Eles haviam sido desprezados pelos egípcios. Foram jogados à desgraça. E mesmo assim foram obrigados a pedir o pão aos egípcios. E a mesma coisa com os assírios agora. Eles que levaram ao cativeiro e eles têm que pedir o alimento para os assírios. Então, não estava sendo fácil para Judá de pedir comida ao seu pior inimigo. Imagine isso, depender do seu pior inimigo. Era isso que Judá estava passando agora, nesse momento. Essa oração daqueles que ficaram. São esses que ficaram. Foi a maioria, os mais jovens, os mais fortes, foram para o cativeiro e ficaram. Jeremias provavelmente é um desses que ficou para trás. Que não tinha mais nada, tudo destruído, a cidade destruída, acabada, os muros caídos, o templo destruído, onde não sobrava mais nada. Versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. E olha isso. Aqui Jeremias está dando voz ao povo, falando, foram os nossos pais que pecaram lá atrás. Não, a gente não fez nada. Por que isso está acontecendo com a gente? Parece uma cegueira. Parece uma cegueira ali do povo, sabendo que sim, eles pecaram contra Deus. É tanto que o profeta fala isso no capítulo 2, capítulo 3. Nós pecamos. E eles pecaram contra Deus. E vai repetir isso lá no versículo 16. Olha, está dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Nós pecamos contra Deus. Então a gente só pode entender esse versículo como se fosse um lamento, um desabafo, tanto do povo quanto do profeta. Porque Deus
é aquele que não atribui, né, os pecados dos filhos, dos pais, sobre os filhos. Mas eles sim tinham pecados. Estavam realmente. Tudo que aconteceu foi por causa disso. Versículo 8. Escravos dominavam sobre nós, e ninguém há que nos livre das suas mãos. Tobias, que era um dos líderes, era um escravo, que ele tinha autoridade sobre Judá. Foi colocado como autoridade, pelos assírios em cima de Judá. Versículo 9. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Olha isso, o pão vem agora com dificuldade, com perigo. A comida agora não é mais farta, não é fácil. Agora tudo é com dificuldade. O versículo 10. Nossa pele se embraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Olha isso. Bom, eu nunca passei fome. Talvez algum de vocês tenha passado fome. Sei que é isso. A pele pegar fogo por causa da falta de comida. Não consigo nem imaginar isso. Do que é passar por um estado esse que não tem alimento, não tem comida. Que a pele parece que está em chamas. Porque não tem comida. Algo terrível. Terrível, terrível. O versículo 11 até o versículo 13 são os mais terríveis. E é interessante, vendo o comentário de João Calvino sobre o versículo 13, ele está comentando, e é interessante, ele fala, não consigo comentar sobre isso. E aí ele coloca uma oração, pedindo clamor ao Senhor, e aí só depois dessa oração ele volta para comentar o versículo 13. Tão pesado que é o versículo 13. Mas vamos lá, olha o 11. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Quer dizer, as mulheres foram violadas, foram abusadas pelos estrangeiros. Então, aquilo que o Senhor colocava com tanto carinho sobre a castidade, sobre o cuidado com as mulheres, os estrangeiros vieram e violaram as mulheres. Infelizmente é isso que acontece quando povos estrangeiros invadem. As primeiras afetadas são as mulheres, que são levadas em cativeiros ou são violadas, abusadas. Isso é terrível. Versículo 12. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Ele está falando dos príncipes. Todos os principais foram enforcados. E o versículo 13. Os jovens levaram a mó. Mó é a pedra de moinho. É aquela grande pedra do moinho, é a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Então ele está falando que essas pessoas são tão ruins que mataram os jovens e as crianças, de forma cruel, na pedra de moinho, jogando no lugar de lenha. Então é algo terrível o que está acontecendo em Judá, o que aconteceu em Judá. E o profeta fala tudo. Coloca o que está acontecendo, o que aconteceu. E coloca para Deus. Irmãos, só um pouco que a gente tem visto do que essa doença tem acontecido, que a gente está vivendo agora. De hospitais lotados e algumas matérias ali de necrotérios lotados de corpos que não conseguem enterrar, que não conseguem fazer o enterro da forma correta e tantas coisas ruins. Irmãos, muitas vezes nós temos que falar sobre isso, viver o luto. É isso que Jeremias está colocando aqui. Ele está colocando o que está acontecendo, colocando tudo isso para Deus. Lembra o versículo primeiro, lembra-te, Senhor. E ele coloca, lembra-te, Senhor, disso tudo. Veja, porque parece que o Senhor não está vendo a gente. Por isso que ele coloca exatamente tudo o que tem ocorrido e que ocorreu em Judá. Versículo 14 e 15. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nossos corações.
Converteu-se em lamentação a nossa dança. Perdão. Então os velhos que antes sentavam nas portas, as portas, né, das calçadas, que é tão comum, já não fazem mais isso, né? Seja pela morte ou pela tristeza, né? E os jovens é a mesma coisa. As suas canções são de lamento agora, são de tristeza. Não tem mais alegria nos corações, mas somente a lamentação. Somente o momento de lamentação. No versículo 16, a gente já falou, caiu a coroa da nossa cabeça. Ele está falando exatamente da linhagem de Davi, né? Da grande linhagem de Saul, de Davi, do rei Davi. E essa linhagem acabou, foi embora. Acabou, a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E por isso caiu doente o nosso coração. Por isso escureceram os nossos olhos. Então o coração ficou triste, o coração ficou doente, amargurado. E os nossos olhos também se escureceram. Não conseguem mais enxergar a luz. E o versículo 18. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Então, o monte Sião é o último sinal, né? O grande monte Sião de Moisés, dos profetas. O monte Sião, das tábuas da lei. Perdão, monte Sião não, monte Sinai. Mas aqui é o monte Sião. Monte Sião que simbolizava exatamente isso, o poder, Deus falando através do povo, a força do monte. Ele perdeu totalmente a sua beleza e a sua excelência. Aquele lugar que foi escolhido por Deus para que ele pudesse habitar. E também era belo, mas agora não tinha mais nada. Era realmente o lugar onde Moisés e os profetas iam falar, mas agora acabou tudo. O sentido de estar tão desolado o monte, que agora as raposas vão andar sobre ele. Ali era o lugar de Deus, o lugar de Deus se manifestar. Mas agora os animais habitam ali e passam e não tem perigo algum ali naquele lugar. Terrível, irmãos. Terrível. Isso é o estado em que se encontra Judá no tempo do cativeiro babilônico. Mas aí nós temos o versículo 19 ao 22, que é esse pedido ao Senhor de restauração. O versículo 19, eu vou ler o 19, 20 e o 22, que eu acho que eles se encaixam. E o 21 por último. Ele diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente. Perdão, vou ler só o 19, depois o 20, 21, 20 e o 22. O 19: Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Então, aqui Jeremias começa a ver quem é Deus de fato. Ele começa a olhar, ele levanta os seus olhos e olha para Deus. Ele começa a constatar que Deus reina eternamente no seu trono. E esse trono não tem fim. A partir disso, que termina o livro com uma esperança. Porque ele começa a constatar que o reino de Deus, o trono de Deus, ele é eterno e não tem fim. O profeta ergue os seus olhos para Deus. E ele encoraja a todos aqueles que ficaram a fazer o mesmo, para não calarem-se, não parar. Apesar das calamidades, devem olhar para Deus, como está lá no Salmo 102. Lá no Salmo 102, o salmista fala da destruição da cidade de Jerusalém. Então, o que fala lá no Salmo 102 é muito parecido com o que está escrito aqui nesse capítulo. Então, parece também que foi escrito quando estavam no exílio babilônico. Então, o Salmo 102, 26, que diz assim: Mas tu, ó Senhor, permanece perpetuamente.
Ele está falando que, apesar de toda essa destruição, apesar de toda calamidade, o Senhor permanece para sempre. Então, isso é uma das primeiras coisas que nós devemos fazer. Em meio à calamidade que estamos vivendo, a primeira coisa é saber que o Senhor permanece para sempre. Ele não muda. Ele não irá mudar. Ele é mais forte do que os montes de Sião. Ele é mais forte do que o monte Sinai. Ele é mais forte do que a economia. Ele é mais forte do que os governos. Ele permanece para sempre. Por isso que ele diz: o Senhor reina eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Quer dizer, o teu trono não tem fim. Ele não acaba. Assim é o Senhor. E aí o versículo 20. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? E o versículo 22. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira como contra nós outros? Esses porquês, para mim, tem o sentido de falar: não, esqueceria de nós para sempre. Não, o Senhor não esquece de nós para sempre. Por que não nos desamparaste por tanto tempo? Não, o Senhor não desampara. Por que nos rejeitarias totalmente? Não, o Senhor não rejeita o seu povo e não rejeita totalmente. Por que te enfureceria sobremaneira contra nós? O Senhor, a sua ira é perfeita. Ela tem um porquê, mas ela não permanecerá para sempre. Haverá a restauração que vem de Deus. Salmo 13:1, que é a pergunta também do salmista: por que tu me esqueceste perpetuamente? Por que o Senhor me esqueceu para sempre? Então, essa é uma pergunta de Jeremias, mas que tem respostas. Não. O Senhor não. Senhor. Opa. Voltamos. Para a glória de Deus. Então, o Senhor não vai nos desamparar. Ele não vai nos rejeitar. O Senhor não vai fazer isso para sempre. Podemos ter certeza disso. O Senhor continua conosco, mesmo em meio à calamidade, à tragédia, ao Covid. O Senhor continua conosco. E agora o versículo 21, que para mim é o centro desse capítulo 5, que diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Olha isso. Essa é a grande esperança de Jeremias. É o pedido: Senhor, converte-nos a ti. Irmãos, que pedido! Convertermos ao Senhor. Convertermos nosso coração ao Senhor. Ele não pede para nos convertermos da maldade. Ele não pede para uma nova sorte, um novo caminho. Ele não pede nada. Ele pede que nós nos convertamos a ti. Eu devo me converter ao Senhor, me voltar para Ele. É isso que ele está falando. E nós nos convertemos, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Quer dizer, o Senhor também nos converterá. Nós seremos convertidos ao Senhor de fato. Nós mudaremos a nossa vida se nós nos convertermos a Deus. Nos virarmos, e converter é exatamente isso. Virar para Ele. Nós éramos inimigos de Deus, ou estávamos virados contra Ele, e agora nós vamos nos virar para Ele. E é um período que Ele também se vire para nós. E eu me lembro de Tiago, lá no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 9, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vocês.
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, ou de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Olha a conversão que Tiago faz. Que tristeza é essa? Um momento de tristeza. De tristeza, de chorar pelas suas misérias. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Irmãos, há momento para tudo, sobre todas as coisas. Lá diz Eclesiastes, há momento de rir, há momento de chorar, há momento de abraçar, há momento de separar. Há momento de juntar, de separar. Há momentos de todas as coisas debaixo do céu. Irmãos, o livro de Lamentações é um livro de choro, lamento, de sentir as misérias. Como está dizendo Tiago, lamentai, chorai. Que devamos converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza. Então, irmão, nós devemos fazer isso. Ter um momento certo para todas as coisas. Há um momento para o luto. Há um momento de acontecer isso. Nós não podemos fugir disso. E nós somos acometidos. Acontece, ainda mais nessa pandemia, né? Nós ficamos ansiosos, nós ficamos depressivos. Os maus pensamentos vêm sobre nós. Mas nós devemos confiar no Senhor. Saber que há momento para tudo. Saber que há momento de chorar as nossas misérias. E Tiago fala, né? Devemos converter-nos. Chegarmos a Deus. Quando nós nos chegamos a Deus, Ele se aproxima de nós. E a partir desse movimento em que eu me achego a Deus, Ele se achega a mim, nós conseguimos que Ele nos limpe, né? Limpai as mãos, pecadores, purificar os vossos corações. Nós devemos fazer isso, irmão. Devemos limpar as nossas mãos, nossos corações que têm andado cheios de tanta porcaria, né? Se você fica vendo a mídia, a televisão, sei lá, na internet, é tanta porcaria, tanta tragédia. Devemos limpar as nossas mãos e purificar os nossos corações no Senhor. Como na segunda parte do versículo 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Senhor, é o meu pedido. É o pedido de renovo do Senhor. Essa deve ser as nossas orações. Senhor, renova como antes. E eu não quero olhar para o passado. Não quero, Senhor, faça melhor. Porque o Senhor ele é um Deus de novidade, de vida. Ele restaura, Ele faz tudo novo. Então que seja melhor ainda do que foi antes da pandemia. Quando voltarmos, seja melhor ainda, que possamos dar mais valor à comunhão, aos nossos irmãos, ao tempo, a todas as coisas. Não podemos esquecer disso. De tanta dificuldade, né? Estamos há 3 meses separados, que possamos ter valor, irmão. Ter valor, dar valor a isso. Pedir ao Senhor um renovo. A nossa vida espiritual deve ser renovada pelo Senhor. Nosso clamor, realmente a chama deve acender novamente em nossos corações pelo nosso Deus. Irmão, que assim como Jeremias fecha o livro com esse pedido de renovo, que nós possamos também fechar o livro, a pregação e também as nossas orações, que elas terminem assim com um pedido de renovo da parte do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus possa abençoar. Amém. Amém. A Bia, a Ellen. Amém. Nos converta. Amém.
Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. Domingo, ainda aqui online, e conversando com alguns irmãos, eu acho melhor nós esperarmos, né, até a virada do mês, né, julho, estamos quase em julho. Nós vemos como é que vai acontecer, como é que vai se dar essa doença, e a partir de julho nós vemos, né, se tudo ocorrer bem, nós voltamos aos nossas reuniões presenciais, se Deus quiser. Nós retornaremos a partir de julho, para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar nesse momento, feche teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo livro de Lamentações, que foi uma bênção. Obrigado pelas pregações, tanto minhas quanto do Moisés. Obrigado porque o Senhor nos ensinou muito, Pai, pelo valor de chorar no momento que deve chorar, do luto, da dor, do sofrimento, que também cabe. Não é só vitória, mas é o momento de derramar os corações na presença do Senhor, olhar as misérias. Há momento de todas as coisas debaixo do céu. Então que nós possamos ter aprendido com o livro de Lamentações, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Abençoa as igrejas que estão retornando pouco a pouco às reuniões. Abençoe também que tudo seja feito com ordem, com decência e no momento certo. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem nos feito. Obrigado por todos aqueles que estão nos visitando, mesmo online. Esteja abençoando cada um. É isso que nós imploramos a Ti e te pedimos no Teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Boa noite, glória a Deus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Domingo, às 8h10, estamos de volta.